Esta é uma espécie de adendo ou terceira parte do último. Isso porque há umas coisitas que, mesmo repetindo alguma coisa que seja, convém trazer alguns pormenores desta realidade. Isto porque, principalmente porque, acima de tudo, eu estou aqui para ajudar a perceber o que é que se passa. E porque as pessoas estão com muita dificuldade. E isso é compreensível até certo ponto, lógico, porque o ser humano, enquanto ser humano, tem uma natureza que não pode negar. Portanto, enfim, implica, acima de tudo, o dever de procurar ganhar consciência. E é mais por essa questão que venho com esta parte. Porque, ora bem, já com certeza repararam na postura do ser humano em geral. É claro, isto tem muito que ver com acima de tudo, tem que ver com a lavagem cerebral que vivem submetidos. Todos os meios, é lógico, o sistema assim que funciona, manipula. E, portanto, tudo o que nos é servido dessa forma, manipulação. É propaganda. O propagar do mal. Devia ser o quê? Propagar. Tá bom. E por isso mesmo há uma outra realidade que é a realidade química. Como devem saber, há uma realidade que se constata facilmente em torno do mundo da droga. As pessoas que andam debaixo do efeito de droga, as pessoas andam num estado de basicamente abstração de tudo, da realidade, enfim, de tudo. Sabem, não querem saber, acham que sabem, que é mais que os outros, enfim, estão num estado de é difícil descrever isto. Bom, adiante. Certo é que esse facto constata-se hoje basicamente em toda a gente, precisamente porque lógico, a par da lavagem cerebral, as pessoas são levadas a um estado de tipo anestésico. Não querem saber nada. Sempre dominados por alguma desculpa, como se a vida fosse assim e, portanto, se há um sentido de vida, o
sentido de aproveitar este tempo para ter algum prazer de alguma coisa, droga, álcool, sexo, comer, seja o que for. Seja o que for, o prazer é o sentido da vida. Estão a ver, portanto, as pessoas não têm noção do que é ser humano, mas sentem qualquer coisa e, como não sabem, aceitam, não têm como se defender, aceitam aquilo que lhes é servido. E é esta a realidade. Então, as pessoas vivem na ideia do género: não te preocupes, ser feliz. Mas ninguém explica às pessoas o que é ser feliz. Não te preocupes. Não te preocupes significa, basicamente, alguém há de cuidar de ti. O político representa-te. Ou o seu médico cuida da sua saúde. Isto é qualquer coisa. As pessoas vivem completamente desarmadas em tudo. Já falei, por exemplo, a questão do homem estar desarmado diante da mulher por causa deste jogo psicológico que fazem com as pessoas. Enfim, esta manipulação. Bom, então, estamos aqui a considerar, por exemplo, o mundo químico, como já falei, como sempre, quem está por trás de tudo é o verme chamado Satanás, lógico. E, portanto, está por trás da indústria farmacêutica, está por trás da indústria química, de tudo. E até ele é que detém a nuvem, detém essa informação, e daí ele tira esse poder. E, portanto, manipula toda a situação para lhe servir os seus interesses. Isso, então, desenvolveram, como sabem, depois da Segunda Guerra, o mundo químico e começaram a implementar em tudo a química, indústria agrícola, alimentar, farmacêutica e tudo, cosmética e tudo. Então as pessoas vivem constantemente a ingerir veneno, que é o que, ao mesmo tempo, assim como o tabaco, por exemplo, droga, que as deixa num estado de género drogado, num estado tipo analgésico, não sentem necessidade de questionar sobre nada. Portanto, não é só lavagem cerebral, mas também este efeito químico das pessoas. E falar em químico e em tabaco, como exemplo, hoje temos a grande indústria, que é o cancro, a grande indústria e o cancro, e onde fazem a propaganda, por exemplo, com o tabaco, metem imagens horrorosas nos nossos tabacos. Como quem diz, tal como nos alimentos, metem sempre nas informações, como nos medicamentos, as contraindicações, é a mesma coisa.
Só que as pessoas nem leem os rótulos, não querem saber. Mas lá está. Mais uma vez aceitaram o fruto proibido aquilo que não deviam. E é isso que se trata, não é? O que eles estão a dizer em tudo o que é produto de alimentação é exatamente isso. Nos ingredientes, depois da descrição dos ingredientes do produto, dizem que algo como pode conter vestígios de... Ora, o que é que isto quer dizer? Primeiro, supostamente não devia conter vestígios de coisíssima nenhuma. Estamos a falar na indústria a sério, com todos os predicados, como sabem, que pelo menos por imagem serviram de desculpa para impor uma realidade aos pequenos, depois destruir, não conseguirem dar resposta a essas exigências e, portanto, não conseguirem sobreviver. Enfim, mas o fato é que não há nenhuma razão além disso. Por exemplo, temos as ditas entidades reguladoras, como a ASAI. Enfim. Vivemos nisso, não é? Mas, além disso, por exemplo, só para lembrar essa ideia de cancro, o perigo que vem disto ou daquilo, do sol, por exemplo, o sol agora é perigoso. Estão a ver, não é? Pois, exatamente. A questão do clima. Estamos no fim de abril, quase em maio, temos inverno. Isto não é aquecimento global, também não é arrefecimento. Pois, alterações, agora é alterações. Portanto, o clima está drogado. Não são as pessoas, é o clima que está drogado, está alterado. Enfim. Bom, adiante. A falar do cancro, a título de exemplo, é fraude, isto é, as pessoas não percebem que a não ingerir veneno e é o veneno que a está a matar. Não importa como. O cancro é apenas a forma mais explícita, assim, em geral, do problema. Mas a questão é, tomem em consideração o seguinte: cancro. Os indígenas, como ainda existem, povos indígenas, ditos indígenas, aqueles povos como na Amazónia e noutros sítios, fumavam e fumam. Cancro? Nem cancro, nem doença nenhuma. Isso é só um exemplo. Para perceberem que o cancro não tem nada a ver com o tabaco. Só para terem uma noção. Claro que o tabaco não é bom, é mau, mas daí a ser o mal para o cancro do pulmão, pode ajudar, neste caso, claro, pode ajudar. Mas o que vem criar o cancro não é o tabaco. Não, fica só esta nota. O que eu quero fazer como base de toda esta realidade o exemplo
Deixo agora aqui umas imagens, um bocadito, só para verem. E depois considerarem, refletirem um pouco sobre isto. Ora bom, poderão verificar nestas imagens, temos coisas incríveis como, por exemplo, nos centros urbanos, temos, por um lado, a ajuda na especulação imobiliária. Por outro, temos, claro, a dita manipulação com esta imagem de que estão a considerar tudo, aquelas rampazinhas para os deficientes e não sei o quê, quando muitas vezes tem um bocadinho de passeio aqui, ali já não tem nem passeio, nem vermes. É o absurdo em que vivemos. Portanto, estamos a falar no mundo urbano, não estamos a falar sequer fora da urbanização. Mas, mesmo fora da urbanização, como podem ver destas imagens, fora da urbanização, ponto e vírgula, quer dizer, estamos a considerar outra coisa que é limites dentro de o que se possa considerar razoável, e aí, quer dizer, temos muita coisa a considerar. Por exemplo, temos estradas, temos caminhos, onde passam, seja carros, seja autocarros, seja o que couber, passa. O que couber. E nem sequer tem um sentido único. É o que deve. É o que, enfim. E peões. Jamais considerar uma coisa dessas. Quer dizer, não é o peão que conta, é a máquina. É a máquina. É o poder. Quem tem, tem. Quem não tem, feliz. É um bocado assim. É um bocado a ideia que há tempos passei na mensagem uma frase na montra de uma escola profissional que era resolve mais ou menos como faz-te à vida. Faz-te à vida. Exatamente. A ideia, em geral, é essa. Dividir as pessoas, deixar as pessoas sozinhas no mundo de cão. As pessoas são cães. Bom, portanto, considerar peões, como veem nestas imagens, basicamente, peões não contam. Nem seja para fazer obras, nem seja para deixar o espaço definitivo, como veem, estradas nem bermas têm. Metem cercas, metem separadores, metem tudo junto à estrada e acabou. As pessoas, se quiserem passar, voem, levantem voo, passem por cima, não importa. E depois temos coisas como podem ver,
uma estrada e uma estrada ao lado, que é a dita via metro, que não é metro, agora é autocarro. Aliás, nunca fui metro, mas era comboio, mas agora é autocarro. Bom, o autocarro, curiosamente, funciona muito bem como está. Com a estrada normal, com a autoestrada, faz perfeitamente aquilo que tem a fazer. Mas além disso, mesmo que se considerasse o aproveitamento desta via, que era do comboio, para fazer o mesmo trajeto com o autocarro, ok, porque não alargar um pouco mais e permitir uma ciclovia, mesmo para as duas coisas, peões em primeiro lugar, peões e bicicletas. Pois, não. Pois bem, eu deixo aqui um desafio. Por que não acabar com esta palhaçada, por exemplo, já que, por exemplo, também não querem perder o dinheirinho que sacam da autoestrada. Ok. Que tal as pessoas acordarem e dizerem assim, meus senhores, esta via é para exclusivamente via verde para os peões e ciclistas. Pois, isso é que era. Fica aqui a ideia, porque se precisamos de estradas, já as temos. Não é? Estavam, por exemplo, a construir autoestrada, a certa altura pararam, mas temos autoestrada de qualquer maneira, temos autoestrada daqui até Coimbra, não há problema, não precisamos mais do que isto. Ora bom, e se mais for preciso, não será problema com certeza. Não é isto, não é esta viazinha que vai resolver isto. Mesmo para passar um autocarro pelo outro, naturalmente passarão, mas apertadinho, não é? Bom, acho que a ideia já está bem desenhada. Agora, para terminar, vamos ver se lembra a situação em que as pessoas vivem. É bom que acordem, porque eu sei bem o que é que está aqui em causa. Eu também sofro efeito. Os filhos da mãe andam meio envenenados, já falei. Agora são 4. Ando aqui a beber água desalmadamente, sei lá, é perto de 8 litros por dia. Bom, e, portanto, sinto bem essa situação. Os filhos da mãe a drogarem constantemente, a quererem que eu meta na cama e durma, e para eles estarem à vontade, e etc. Portanto, o lixo que me estão constantemente a meter não é só lixo, não é para eu não ter aquela energia que supostamente devia ter, não é? Aquela realidade espiritual, mas, ao mesmo tempo, para me manter nessa situação de dificuldade, enfim, digamos. Bom, por isso, eu compreendo
perfeitamente a situação, mas as pessoas precisam de acordar, sim, e tomar uma nova postura, que é mesmo isso. Porque, vejamos, o que podem ver aqui chama-se apenas, isso é uma amostra apenas do que é o sistema todo ele, todo, como já disse, o sistema todo ele é crime. Tudo produz, tudo. O sistema produz é crime. Não importa a lei não diz nada, a lei protege o crime que está em causa desses filhos da mãe. As pessoas pensam que têm direitos, não têm coisa de cima nenhuma. Só para lembrar algum pormenor, por exemplo, as pessoas não têm noção de quantas pessoas não foram já presas inocentemente. Não aconteceu nada aos juízes. Pois, e já por 2 vezes eu vi já há muito tempo na televisão uma filha da mãe com a desculpa que os juízes têm que ter muito cuidado porque se cometem um erro, esse erro pode ser muito caro, pode passar o resto da vida a pagá-lo. Estão a ver o que é merda da televisão, não é? Pois as pessoas não se apercebem que a tanga que estão a ser, enfim. Por isso, entendam, este sistema não tem legitimidade, não tem nada de legítimo, nada, absolutamente nada. Ao contrário, tudo é ao contrário. O sistema é satânico e é tudo ao contrário. E é tudo crime. E aqui, por exemplo, podem ver a constante manipulação das pessoas, o forçar a situação, o bullying, que é sempre em toda a sociedade, em tudo, eles é imprimir esta merda, esta pressão psicológica, o bullying, em tudo, bullying. Portanto, seja através de cartazes, sinais, proibido, não sei o que, não sei o que mais, ou meterem umas graves, ou meterem umas fitas, ou meterem esses merdas, esses blocos de cimento, essas barreiras, enfim, simplesmente estão a proibir. Jamais alguma coisa foi justificada, porque não pode ser justificada. Não pode ser justificada. Estão simples com isso. Ora, como vê aí, é fácil ver até nas imagens que há tempos haviam meter umas máquinas num determinado sítio, atravessadas, dissuadir as pessoas para não passarem. Agora meteram essas merdas blocos para impedir mesmo a passagem. Incrível. Incrível. O que acontece é que qualquer das situações é crime. Crime. Primeiro, como podem ver nas imagens, é fácil perceber que nem obras estão a decorrer, portanto, não há nenhum perigo, mesmo quando há obras, não há perigo nenhum, isso é tudo treta. Eles podem perfeitamente manter uma forma de passagem para as pessoas. Podem perfeitamente fazer isso. Tal como vê nas imagens, numa rua qualquer, deviam perfeitamente deixar um espaço, arranjar uma forma para as pessoas passarem. Nada. É um total desrespeito. É disso que se trata. Total.
diz respeito. Não vou repetir. Acho que já perceberam. Ora bom, agora vejamos. Nem autoridades, nem o cidadão, nada, toma nota disto, nada. Portanto, mais uma vez, legitimidade, não, nada. Vamos ver, portanto, há aqui o quê? Não há bermas, não há nada, é tudo à balda. E depois querem proibir tudo. Vocês estão a perceber o que está aqui em causa? Isto é insanidade mental. Não importa se as pessoas andam drogadas, não importa. Importa que se estamos a falar de seres humanos, temos de ter esta exigência da natureza humana. Ponto final. Ponto final. As pessoas não podem reclamar nem direito à palavra, nada. Porque primeiro está o dever. Então, sempre começo. E o dever, estamos aqui a falar do dever social. Ora bem, lembram, com certeza, desta tanga da pandemia, o mote por excelência dessa máfia. Por si e pelos outros. Um grupo económico usa o por si como marca deles, marca branca. Por si. Estão a ver a manipulação, não é? Pois a verdade é o contrário. Estão a levar as pessoas a estarem contra si, contra elas e contra os outros. É isso que se trata. Sempre ao contrário. Sempre. Ora, agora eu passo a colocar essa situação. Exatamente. É aí que está a questão social. Exatamente. Por si e pelos outros. Exatamente. Por isso, temos um dever, acima de tudo, não é preciso repetir, penso, acima de tudo, dever social, que é considerar o bem seu e dos outros. Ora, isto não é comunismo, não. É a defesa do bem comum ao ser humano. Pois é. Ser humano. Acho que já está bem claro. Isto significa o quê? Ora bem, o que é condição de cidadania, o que é o contrato social? Tudo está nesta forma, que chama-se contrato social. Portanto, as pessoas não podem reclamar nada além disto. Primeiro, tem o dever social. Pois sim, tem o direito, seja o que for, tal como em qualquer situação. As pessoas primeiro têm que semear, só depois podem colher, não é o contrário. E, portanto, estamos a falar de uma natureza chamada cidadania. O cidadão é uma entidade, não é um indivíduo. É uma realidade, é uma natureza própria que corresponde à natureza social. Ora, cidadania é uma condição que não pode ser representada. Jamais. Cidadania é, acima de tudo, o que compete ao cidadão como, primeiro,
o dever, primeiro, o dever, mais uma vez, neste caso, primeiro procurar ganhar consciência e depois participar. E é a partir daí que tudo é possível para defender o interesse humano, o bem social. E parece que está finalmente completo. Por isso, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem juízes, nem polícias, nem ninguém. Estou aqui para deixar o alerta. As pessoas precisam de acordar. Ninguém pode reclamar de direito de justiça nenhuma. Nem juiz, nem polícia, nem ninguém. Não pode reclamar. Não tem direito de reclamar direito nenhum. Nenhum. É falso. Não pode. Este sistema é uma fraude. Vou terminar este vídeo com um pequeno detalhe que eu já falei desta coisa da polícia, mas só para lembrar que há uns anos atrás andava aí a propaganda a polícia não tem dinheiro, pouco combustível, isso aqui, aí uma crise. E passado pouco tempo, veio a pandemia, e precisamente logo a seguir. Pois, o que é que aconteceu? Apareceram logo carros novos, jipes e pick-ups e sei lá o que mais. Maravilha. Tudo a fazer aí a propaganda, a pandemia. E o que acontece, entretanto, até hoje, é o que se vê. A polícia, não se vê polícia na rua a fazer nada, a procurar corrigir, digamos, o erro, de alguma forma, levar as pessoas a cumprir a lei, basicamente é isso. Não, o que se vê é o deixar andar, o oportunismo e, basicamente, vê-se o bullying, portanto, o crime, logo à primeira, aplicado pela polícia. Crime, bullying. Como é simples, basta ver. Eles andam constantemente por todo lado a passear de carro. Só isso. Mostrar-se apenas. Com o que é que isto tem a ver? Pois, exatamente, bullying é levar as pessoas a pensar, nós estamos aqui e tal, portem-se bem. A ideia é essa. É apenas obedece, porta-te bem. Exatamente. A pressão psicológica. Este jogo de bullying que é utilizado, o bullying, como disse, é transversal, é usado em tudo na sociedade. Em tudo. Portanto, o crime é a base do sistema. O sistema só produz crime. Não é nada. É só crime. Enfim. Por isso, relendo, procurem ler os sinais, como tenho dito. Por exemplo, há um bocado vi, passou na televisão qualquer coisa, o Presidente da República, qualquer coisa sobre
um, não me lembro exatamente o que era, mas bom, também não é importante. Estava em causa um símbolo que sobre existência. Portanto, era acho que era o Museu da Resistência, exatamente. Museu da Resistência, é isso. A Resistência. Ora, aí está um símbolo, as pessoas deviam ler. Resistência. O que é que isto significa? Reexistência. Recuar na existência. Ou seja, a ordem, o sistema satânico, a procurar impor a sua vontade, que é contra a existência. Pois é. Mais uma vez, como vê, é o lado negro, a morte, a querer impor-se. É bom que acorde, né? Está na hora. Isso é apenas um exemplo, exatamente como falei da revolução, reevolução, recuar, recuo na evolução. É disso que se trata. Enfim, e muita coisa. Por isso, como disse, atenção, se as pessoas pensam em coisas como direitos e não sei o quê, liberdade. É muito bonito, mas volto a lembrar o cravo. Aí está, mais uma vez, um exemplo. 25 de abril. Cravo, em 74, não existia em abril. Era flor da época, que é fim de primavera, ou seja, maio para junho, aí começa. Fim de primavera, verão. É isso que é o tempo do cravo. Na altura era o tempo do cravo. Enfim, e depois é um símbolo. Porque o vermelho, não é? Se estamos a falar de coisas como, por exemplo, paz, liberdade, o vermelho tem com liberdade. Não, o vermelho tem que ver com, antes pelo contrário, com fruto proibido. Aquilo que o ser humano não devia aceitar. Ou seja, da liberdade é o contrário. Liberdade é o contrário. Liberdade não tem nada a ver com crença, é o contrário. Crença é ignorância. Liberdade tem a ver com consciência. E, portanto, a representação é fraude. O cidadão não pode ser representado e não é representado. Liberdade só existe através da participação, da responsabilidade, dos direitos. É tudo aí. Tudo aí. Enfim. Por isso, está na hora de acordar para que tudo se ponha em ordem, na divina ordem. É disso que se trata. Por isso, uma vez mais, fiquem bem. Até o próximo.